Então, voltamos para o nosso módulo 4, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as cores e os tecidos, tá? Qual é o objetivo, então, do nosso módulo 4? O objetivo com esse módulo é entender o básico das cores e o básico dos tecidos, tá? Então, a gente vai entender o básico das cores neutras e o básico de alguns tecidos. E o que eu quero dizer com o básico, tá? O objetivo de entender o básico das cores neutras e dos tecidos. É só para vocês terem uma ideia sobre as cores neutras e sobre alguns tecidos, tá? Até porque se fosse para mim trazer aqui para vocês tudo sobre tecido, a gente ia ter aqui assim, horas e horas de aula sobre tecidos, porque é muita coisa, e sobre cores também, porque é muita coisa. Então, eu não vou estar falando, me aprofundando na paleta de cores, tá? Então, assim, meninas, não se atrelem, tá? Não fiquem tão apegadas a saber qual é a paleta de cores de vocês. Caso vocês queiram saber a paleta de vocês, eu recomendo vocês procurarem uma consultora para vocês fazerem a paleta, descobrir qual é a paleta de cores de vocês, tá? Podem ficar tranquilas, porque eu não vou vender absolutamente nada para vocês aqui, até porque eu não ofereço esse tipo de serviço, tá bom? Meu trabalho, eu foco em outras coisas, mais do que a paleta de cores em si, certo? Porém, se você quer saber, né, se é útil para você, e eu recomendo que você procure saber qual é a sua paleta, eu recomendo você procurar uma pessoa que te ajude a descobrir quais cores trabalham, funcionam melhor para o seu tom e seu subtom de pele, tá? Então, basicamente, o que eu quero dizer é, não tenham medo, tá? Não tenham medo, não tenham vergonha de usar cores, de testar cores, sabe? De provar cores. Por quê? Deus fez o mundo, Deus criou o mundo numa perfeição. E se ele colocou as cores no mundo lá fora, é porque ele sabe que é bonito, tá? E o que é bonito tem que ser usado, tem que ser falado. Então, eu recomendo vocês que gostam muito de looks minimalista, looks muito neutros, depois que vocês montarem, tá? Esse guarda-roupa que a gente tá montando aqui, com cores mais neutras, com cores mais base, vocês comecem a pôr mais cores também no guarda-roupa de vocês. Porque um guarda-roupa só com muitas cores, com contrastes altos, cores muito vivas, né? Cores muito fortes, não é tão interessante assim, porque uma hora você vai precisar de um look mais básico e não vai ter. Da mesma forma, se você tem um guarda-roupa, um closet só com roupas base, vai chegar um momento que você vai querer uma roupa com mais cor, uma roupa com mais identidade, com mais personalidade, e você também não vai ter, tá? Então é bom você manter esse equilíbrio entre as cores neutras e as cores mais vivas, as cores mais contrastantes, tá bom? Então pensem no seguinte, tá? Depois que vocês montarem esse guarda-roupa base de vocês, com essas cores mais neutras, com essas cores mais monocromáticas, vocês começam a incluir mais cores. Uma dica que eu dou para vocês, para quando vocês estiverem colocando mais cores, né, dentro do closet de vocês, é comprar o conjunto, tá? Compra a calça e a blusa na mesma cor. Por quê? Quando você comprar a calça e a blusa na mesma cor, ou um blazer e a calça na mesma cor, você vai poder utilizar esse blazer com outras cores de calça, ou com outras peças de roupas que você já tem no seu guarda-roupa, e depois você pode inverter, utilizar essa calça com essa cor X que você comprou com uma outra peça, tá? Que fica bacana também. Mas você tem que aprender a como colocar as cores, tanto as cores neutras quanto as cores mais contrastantes, as cores protagonistas, né, que eu costumo dizer. E você precisa aprender a colocar elas para trabalharem juntas, tá? Precisa aprender a ter uma harmonia, como fazer uma harmonia entre essas duas cores, que é o que a gente tá aprendendo aqui agora, certo? Porque vai chegar um momento que você vai cansar, tá? Cansa. Looks monocromáticos cansa. Se é só branco, só preto, só azul, só verde, só marrom, só cor de rosa, chega uma hora que cansa. Então é bom você começar a complementar esse guarda-roupa com cores novas, tá? Até mesmo para você ter mais opções de looks, não só com cor monocromática,
e não só com cor muito extravagante, cores muito vivas, as cores protagonistas, tá bom? Então, a gente vai aprender aqui a equilibrar, tá? Esse guarda-roupa, certo? Então, vamos voltar aqui. Eu quero apenas que vocês entendam e saibam diferenciar as cores básicas, as cores bases neutras, das cores destaques. Então, eu trouxe aqui para vocês também algumas imagens de cores bases, de cores neutras, tá? E também de cores destaque. Então, vamos para a nossa aula 8, que eu separei, gente, tá? Como a gente vai falar de cores e de tecidos, então eu achei interessante separar em duas categorias, tá? Então, agora a gente vai falar sobre as cores e logo nós falamos um pouco sobre os tecidos, tá? Na aula 8 a gente vai falar só sobre cores e na aula 9 eu trago para vocês sobre os tecidos, certo? Que assim a gente separa por grupos e por etapas e fica mais fácil, né, da gente conversar. Então vamos agora entender um pouco mais sobre os neutros base. O que seriam então esses neutros base? Os neutros base são aquelas cores que combinam entre si e com quase todas as outras cores do nosso guarda-roupa. Elas funcionam como um fundo para o nosso guarda-roupa, tá? É igual quando a gente conversa, quando a gente fala sobre uma casa. A gente tá ali, quando a gente constrói uma casa, a gente primeiro constrói a fundação da casa, né? A estrutura da casa, para depois a gente ir colocando as paredes, as portas, né? Receber os acabamentos. Então, aqui, esse guarda-roupa inteligente com os neutros base, ele vai ser a nossa fundação, ele vai ser a estrutura do nosso guarda-roupa, certo? Então, eu trouxe ali para vocês uma lista dos neutros base. Então, quais seriam essas cores? Branco, off-white, creme, bege, nude, caramelo, marrom, cinza, preto, o azul marinho e o jeans. E sim, uma coisa que quase ninguém sabe é que o jeans ele é neutro, tá? Ele entra aí como neutro. E, inclusive, ele é da família também do azul marinho, porque o jeans ele nada mais, nada menos é que um azul, né? Então ele entra aí também na família do azul marinho e dá para fazer várias combinações bem legais com o azul marinho e o jeans, tá bom? Nem todo neutro é claro. Preto e marinho também são base. Então, nem todo neutro a cor dela é clara, tá? O preto, por exemplo, o preto é uma cor escura e ela é uma base. O azul marinho, a mesma coisa. O marrom, a mesma coisa, tá? Então, coloquem aí na cabeça de vocês. Cores neutras não é só branco, bege e cor de creme, não, tá bom? Cores escuras também entram. Então, vamos ver ali algumas referências visuais dos neutros base. E ali eu categorizei para vocês entre famílias, né? Eu trouxe várias imagens para vocês e coloquei ali entre família. Aí eu coloquei ali a família do branco, a família do marrom, a família do preto e a família do azul. Olha que interessante que ficou aqui essa nossa combinação. Eu dei uma misturada bem bacana, né, pra gente poder ver ali quantos looks diferentes a gente pode fazer para ocasiões diferentes. Então temos ali looks mais formais, looks mais casuais, sabe, um pouquinho mais sexy. Então tem ali um pouquinho de cada para você ter essa referência, para você ter essa noção das possibilidades que você pode estar fazendo com as suas peças, tá? Dependendo, obviamente, do evento para onde você está indo. Então, ali na família do branco, eu coloquei ali, ó, 3 versões formais, né? Nós temos ali o blazer e a calça social, ou a calça de alfaiataria, como você queira chamar. E temos um look ali que você consegue ver, você percebe que é um look, um business casual, ou seja, foi que a gente conversou, né, na aula, em uma das aulas passadas. É aquele look que você consegue transitar entre a categoria formal e a categoria casual. Então, ali do jeito que ela está, esse look que eu tô falando para vocês é o look da moça que está com o celular na mão, tá? Que ele é mais casual. Você consegue usar ele tanto num ambiente mais informal, quanto em um ambiente mais formal, tá? Dependendo do lugar, dependendo do ambiente, certo? Então ali você consegue ver que por ela não estar com o blazer, já dá
já dá uma respirada, né? Ela já fica muito mais casual, entende? Mais um casual bem arrumado. Então, eu trouxe ali aqui esses looks para vocês terem uma ideia. Trouxe ali também na família do marrom. Lembra que a gente conversou sobre o vestido chemise? Ele pode transitar desde o casual até um pouco mais formal. Olha ali, do jeito que ela está, ela pode tanto ir para trabalhar, para um trabalho, quanto para um passeio. Nesse estilo exato aí que ela está, eu diria que seria mais para passeio, por conta da sandália e da bolsa dela, tá? Me remete muito a um look até mesmo praiano, né? Por conta da leveza do tecido, tá? E da cor da bolsa. Se fosse para trabalho, eu colocaria ali um sapato, por exemplo, um sapato fechado, um sapato escarpin ou uma bailarina. A bailarina talvez não ficaria muito legal, mas um slingback ficaria legal, uma mule também ficaria legal, o escarpin ficaria assim, chiquíssimo, né? Ficaria muito bonito também. Então, assim, é saber brincar com as peças e com os acessórios para aquela ocasião, né? Então, você pode, tirando um acessório ou colocando outro acessório, você pode fazer looks aí que você consegue, por exemplo, durante o dia, tá trabalhando, e aí você sai do trabalho e vai direto para uma festa, ou para balada, ou para a igreja, né? Dependendo aí das pessoas. E aí você consegue transitar desde algo mais formal até algo mais informal ou vice-versa, tá? E isso vai depender muito também dos acessórios que você está usando. Dentro da família do marrom aí, que a gente está vendo, temos as duas moças de baixo, né? A moça de vestido, ela tá assim, com um look totalmente casual, tá? É um look bem casual mesmo, é um look mais voltado para o frio, né, para o outono, porque é um vestido de malha todo fechadinho, a bota também ela é fechada. E a moça, antes de eu falar de vestido, eu vou falar da moça de marrom com o blazer. Você percebe que ela está de blazer? Porém, se a gente for comparar esse conjunto com o conjunto de branco, a gente consegue ver um look muito mais informal, um look mais casual. É muito fashionista, né? O jeito que ela está vestida, o look que ela tá, tem muita referência de moda, é um look bem fashionista, porém já não é algo muito formal. Por quê? A forma que ela vestiu esse blazer, você percebe que o blazer dela já tá mais aberto. Eu não sei se ela está com alguma blusa por baixo, mas me parece que não. Por quê? Porque o decote dela, ele está bem cavado, ele está bem profundo. Então você consegue ver partes dos seios dela. Para o trabalho e para um ambiente formal, já não ficaria legal, já não casaria muito bem aqui, tá? Porque aqui ela está mostrando um pouquinho além da conta para um ambiente formal, para um ambiente de trabalho já não está adequado, tá? A medida do blazer dela é uma medida bacana, a calça é uma calça que não marca, porém você percebe que o tecido da roupa dela é um tecido mais fluido. Você vê, já não dá mais a mesma seriedade como um tecido mais estruturado, igual a esses dois looks, na cor creme e na cor branca. Você consegue entender aqui? Ou seja, não é porque é um blazer ou porque é um conjunto que é mais social, digamos assim, que quer dizer que é super formal, porque não é. Da mesma forma, você percebe ali a moça de cima, a de blazer com os 4 botões fechado, ela está com um look totalmente formal, porém ela consegue usar esse look tanto para trabalho quanto para evento, tá? Um look assim que está bem elaborado, bem feito, bem pensado. É uma calça mais wide leg, né? Apesar de ser uma alfaiataria, mas é uma calça bem mais moderna, né? Esse corte dela é um corte mais moderno. E ela ali, para deixar o look um pouco mais despojado, ela arregaçou as mangas, o que dá um ar muito mais leve, moderno e estiloso também, tá? E ali ela não está mostrando mais do que ela deveria. Eu não sei para qual ambiente ela preparou esse look, mas tá um look bem comportadinho,
Apesar de ser bem estiloso, tá bem feito, bem elaborado, mas tá bem comportadinho. Diferente do look marrom, tá? Que ele já mostra bastante os seus seios. Então esse look eu deixaria, reservaria ele para um ambiente mais de festa, certo? Do que de trabalho, por conta desse decote. Porém, se ela quiser usar esse look para trabalho, eu recomendaria colocar uma blusa, tá? Uma camisa ou uma blusinha de malha por baixo para poder tapar mais esse decote que está muito decotado para um ambiente de trabalho. Vocês entendem aqui o que eu quero dizer? Porém, para trabalho, sim que está um pouco inapropriado por conta do decote cavado, né, desse decote mais profundo que ele tem. Certinho? Entendido? Então, aqui no caso da moça de vestido preto, você percebe que ela está utilizando uma bota de cano longo. As duas estão usando, né, uma bota de cano longo. Você percebe também que eu trouxe duas senhoras que estão utilizando saia, né, as duas senhoras de cima do conjunto cinza. Elas também estão utilizando uma bota de cano longo e a saia, ela tampa o cano da bota. Só uma dica que eu dou para vocês, meninas. Quando vocês forem utilizar bota com saia ou bota com vestido, prefira usar a bota aonde termina a saia. Então, por exemplo, a saia tá terminando aqui, né? Usem uma bota que termina justo onde a saia está terminando ou um pouquinho mais acima, tá? Da saia ou do vestido. Porque fica muito feio, gente, não tem outra palavra, fica feio utilizar aquelas botas de cano curto. A bota, o cano da bota tá terminando aqui e a saia tá terminando aqui em cima. Fica aquele entre meio ali pelado, sem nada, fica muito feio. Então, se você vai usar uma bota de cano curto, pelo menos coloque uma meia calça por baixo da mesma cor da sua bota, para ter uma continuação, tá? Porque o que que acontece? Tem muita mulher que utiliza bota de cano curto com saia ou com vestido, e aí cria ali no meio uma linha, sabe? Um corte ali na horizontal, e aí faz com que o seu corpo fique achatado. Você vai ficar achatada, você vai ficar com cara de mulher mais baixinha do que talvez você já é. Isso principalmente para as mulheres baixinhas, tá? Porque às vezes a mulherada usa a bota de cano curto com uma saia, sei lá, uma saia midi ou uma saia aí na altura do joelho, e que não fica muito legal, tá? Então, se você vai usar uma saia curta, uma saia midi com bota, das duas uma, ou você usa uma saia curta com uma bota de cano longo, que vai aí até a altura do joelho, por exemplo, ou abaixo ali do joelho, ou você utiliza uma saia que ela cubra, tá? Ela consegue cobrir todo o cano da sua bota, ou pelo menos parte do cano da bota, tá? Então, o que eu tava falando, se o seu vestido, sua saia terminar aqui, né? Digamos que é uma saia midi, ela vai terminar ali no meio da panturrilha. Então, ao invés de colocar uma bota com um cano curto, coloca uma bota que termina aqui justo na linha, tá? Bem ali na linha onde a saia tá terminando, ou um pouquinho acima da saia, tá? Porque assim vai criar uma linha na vertical, vai dar a impressão de que você é uma mulher mais alta, tá? Porque ali continua, é uma linha contínua, tá? Não tem nenhum corte ali no meio daquela linha, é como se fosse um pilar. Quando você vê um pilar, ele dá essa continuidade, ele tem essa cara de linha contínua, né? E é esses truquezinhos que a gente precisa aprender, porque às vezes você olha no look e você fala, nossa, tem alguma coisa estranha, nossa, tá alguma coisa assim que não casa, não enquadra, não sei o que que é. E são pontinhos assim, que a gente com algumas dicas, né, quando a gente sabe usar a técnica certa, aí a gente consegue ter um look bem mais coerente, tá, com aquilo que a gente quer passar, tá bom? Então fica aí a dica pra vocês. Vai usar saia? Usa a saia que cubra a saia. Quando eu falo saia, é saia e vestido, tá? Então, vai usar saia e vestido com bota? Prefiro uma bota com um cano longo, tá? Se você vai usar uma bota de cano curto, então, assim, pelo menos coloque uma meia calça que fique ali da cor, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Vai utilizar saia, vai utilizar vestido, principalmente vestido e saias midi, dê preferência para utilizar com uma bota de cano longo,
tá? Essa moça que está com o vestido preto me chamou a atenção pelo fato do vestido dela ter uma fenda na lateral, né? Como o vestido dela é um vestido bodycon, que o vestido bodycon é esse tipo de vestido aí, tá? Que ele é bem justinho no corpo. Se você não toma uns cuidado com esse vestido, fica dando a impressão de que a mulher foi embalada a vácuo, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com esse vestido, porque às vezes ele pode pregar uma peça aí e deixar o nosso look bem pobrinho, tá? Então, olha que bacana o que ela fez. Ela colocou esse vestido bodycon sem manga, com uma gola um pouco mais alta, tem uma fenda ali na lateral, o que ajuda ela no momento que ela vai caminhar, não fica pegando, sabe? Porque às vezes a gente coloca esses tipos de vestido que ele é bem justinho, né? Ele começa justo de cima e embaixo e dá essa sensação de lapiseira, né? Dá essa sensação visual de que tá ali tudo muito fechado, tudo muito grudado, né? Parece até que foi embalado a vácuo, como eu falei. Ali no caso da fenda, ele deu essa abertura bem bacana para o vestido, que deixou o vestido mais despojado, mais sexy, porém um sexy na medida certa, tá? Porque entre ser sexy e ser vulgar são coisas totalmente distintas, são coisas totalmente diferentes, tá? Então ali ela não está vulgar, ela está sexy, ela está sabendo utilizar a feminilidade dela, certo? Ela não está mostrando muita pele, a fenda dela não está uma fenda muito vulgar, muito grande que vai até lá em cima, né? Tá ali acima um pouquinho do joelho, que é para facilitar no movimento das pernas enquanto a pessoa anda. E ali a bota, ela entrou assim, essa bota de couro, ela entrou ali para arrematar tudo, né? Com essa bolsa bem grande do lado, assim. Tá muito estilo Matrix. Ficou muito bonito, ficou muito moderna, ficou muito bacana mesmo esse look que ela fez. Já no look de cima, eu trouxe essas duas senhorinhas porque eu achei assim, eu achei o cúmulo da elegância, né? Infelizmente, a gente tem muitas mulheres que pensam que quando a idade chega, que elas não podem se arrumar, ou que já não tá mais, sabe, no tempo, na hora, na idade de se arrumar e de ser estilosa. E pelo contrário, eu acho que quanto maior é a mulher, né, na idade, quanto mais velha a gente vai ficando, mais charmosa, mais charme a gente tem, mais elegante a gente fica e a gente pode utilizar também isso a nosso benefício, tá? Então, estar em uma certa idade não significa, não é sinônimo de deixar de se arrumar, de deixar de ser estilosa, de gostar de moda. Pelo contrário, olha que linda que tá essas senhoras, com as dicas que eu dei aqui para vocês, uma bolsa bem bacana que tá ali no mesmo tom, né? O cinza e o preto, com os acessórios em dourado, não tem nada extravagante, não tem nada aqui sobrando, sabe? Não tem, eu não colocaria nem tiraria nada, porque tá tudo ali na medida certa. Vocês vê? Tá tudo na medida certa. Vocês percebem que elas preferiram um look também onde não mostra muita pele? Com certeza elas estariam ali numa estação outono ou inverno, né? Por elas estarem com a bota e com essa manga longa, eu suponho que elas estariam no outono, tá? Ou inverno. E vocês veem que elas estão elegantes. Vocês veem que a gente consegue ver que elas estão quentinhas, né? E ao mesmo tempo elegante. Porque uma dica também, gente, você tem que usar a elegância a seu favor também, tá? Ou seja, está mostrando muita pele desnecessariamente ou em uma estação a qual não está propícia para mostrar pele, isso também não é elegante, tá? Ou seja, outono e inverno, tempos mais frios, né? Estações mais frias. Não é elegante, não é bacana, não é bonito sair com roupas extremamente curtas ou com decotes extremamente profundos, porque como está frio, né, a gente tem que se adaptar à estação também. Então tem como você estar elegante, tem como você estar sexy, tem como você estar muito bonita e bem arrumada, mesmo no frio, mesmo no inverno,
certo? Sem precisar mostrar o corpo desnecessariamente. E temos ali também a família do azul. Então, na família do azul, eu trouxe 2 looks para vocês que também está muito, muito bonito, muito bacana. Tá muito estiloso. Vamos começar pela parte de cima? O look de cima, ele tá bem veranil, né? Ele tá bem verão. Ou seja, você consegue utilizar ele para aqueles dias quentes, que você precisa estar bem arrumada, ou você vai num evento. É um look também que você pode até estar usando para casamento. Se é um casamento assim que não vai ser muito extravagante, um casamento menor, um casamento assim mais familiar, né? Que não necessariamente você precisa estar utilizando aqueles vestidos longos. Esse é um look bem bacana para as convidadas, certo? Madrinha não, convidada. E você percebe que ela utilizou ali no look dela tudo neutro? Como assim? Ela pegou o azul marinho e colocou um cinto marrom, que é uma cor complementar da cor azul marinho, né? O marrom e o azul, eles se complementam. E para a sandália com a bolsa, ela trouxe aí 2 peças no mesmo tom. E por que que não ficou estranho? Por que que não ficou esquisito? Lembra que o creme e o marrom, ele ainda está na mesma família? O creme, a cor de creme, nada mais é do que um marrom com mais tom de branco. Como ela colocou a sandália bege e a bolsa bege, ele combinou, ele casou, tá? Ele tá ali se complementando. Ela tá usando uma cor tríade, onde ela está usando 3 tipos de cores. Porém, todas essas cores elas conversam, elas se complementam, tá? Alguns chamam de bege, outros de creme, né? A cor creme com a cor marrom e a cor marrom com o azul marinho. Então tá um look bem bacana, tá um look bem bonito para um almoço ou até mesmo para um jantar, né? Dependendo se tá muito quente. Brasil, no calor, a gente sabe que faz um calor terrível. E à noite também tá quente, né? Normalmente é bem quente no calor. Então é um look que é bem bacana, é um look que com certeza eu apostaria para poder estar saindo para jantar. E temos também o outro look de baixo, que apesar de estar todo no jeans, você consegue estar trabalhando com ele também. Tá um look assim super, super bonito. Aqui você pode ir no shopping, você pode ir almoçar, você pode sair com as amigas, você pode trabalhar. Todos esses looks aqui, dependendo de onde você estiver, dependendo do que você trabalha, você consegue trabalhar com todos esses looks, tá? Você consegue trabalhar com todos esses looks que eu tô colocando aqui para vocês. Com alguns desses looks você consegue ir na igreja. Para a igreja, eu não recomendo o vestido preto, tá? Para ir na igreja. O conjuntinho marrom, marrom forte, se for para ir na igreja, eu recomendaria a pessoa colocar uma blusa por baixo, né? Por questões óbvias, né? Religiosa. Mas os outros looks que a gente tá vendo aqui, a gente consegue transitar aí em vários lugares, tá? E você consegue ver aí no look jeans que ela trabalhou o look dela todinho no azul. E você vê que o azul do sapato dela é um azul de tom diferente da calça, da blusa e da bolsa. Ela fez um look totalmente neutro, tá? Tá tudo neutro, tá tudo na mesma paleta. Porém, o azul do sapato dela, ela trouxe um azul mais claro. Por que será que ela colocou esse azul mais claro? Porque nesse look aqui que ela fez, esse sapato dela tá sendo a peça de destaque. Lembra da peça de destaque que a gente conversou? Aí, no caso, seria a peça destaque e a cor protagonista do nosso look. No look de cima, a cor protagonista, que eu diria ali no look do macacão, né, que ela tá usando, seria o cinto marrom, porque a bolsa bege e o sapato bege, ele tá bem neutro. O macacão também está bem neutro, apesar de ser uma cor forte, né? Mas quando eu olho para esse look, a primeira coisa que eu olho, a primeira coisa que eu reparo é o cinto dela. Então, por isso eu estou te dizendo que essa peça seria a peça de destaque, a peça protagonista do look delas, certo? Já as outras, você vê que tá tudo bem mais neutro, né? Tá tudo casando ali, não tem uma peça específica que seria de protagonista. No conjunto branco, com a moça com o celular na mão, sim, a peça protagonista seria o cinto e a bolsa também. Então você está vendo que com o acessório você consegue chamar a atenção ou tirar a atenção. Tá vendo que bacana? Então é isso.
sobre as cores neutras. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Eu não vou fazer um vídeo muito longo, porque a gente ainda tem que falar sobre as cores protagonistas. E aí, nas cores protagonistas, vocês vão entender melhor a diferença dessas cores base, dessas cores neutra, tá? E das cores protagonistas, das cores destaque, tá bom? Se vocês quiserem, tá? Não é obrigatório, não é uma demanda, tá? Mas se vocês quiserem fazer um look com cor neutra, com cores base, e postar no grupo, mandar para mim ver, postar no Instagram e colocar lá, me marcar lá para mim poder ver e analisar o look de vocês, vocês podem fazer isso, porque eu acho que também é bem bacana, porque é uma forma que vocês têm para colocar em prática e vocês também podem se inspirar todos os dias com as roupas que vocês têm e também quando vocês compartilham, vocês inspiram outras mulheres, outras pessoas e eu também. Eu vou ficar muito feliz de ver os looks de vocês, eu vou gostar muito de ver aí as ideias, a criatividade que vocês estão tendo e eu vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai estar falando sobre as cores protagonistas, tá? Então até daqui a pouco.